Que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olá, pessoal. Boa tarde, segunda-feira, né? Eu olhando aqui na palavra, eu encontrei um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 14. E eu queria deixar com vocês esta pequena reflexão, principalmente para aqueles que professam fé em Jesus Cristo, para aqueles que dizem que são cristãos. Olha o que Paulo diz quando ele escreve à igreja de Corinto, né? Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. O que ele está dizendo aqui? Segundo a graça de Deus, né? E ele, segundo a graça que Deus deu a ele, ou seja, a graça de conhecer as maravilhas do Evangelho, a graça de Deus que o arrebatou do mundo, do pecado, e o transportou para a maravilhosa luz. Ele, Paulo, então, tornou-se um homem dedicado e com o propósito firme de servir a Deus, e servir a Deus com toda integridade, com toda fé, com toda fidelidade, né? Então ele está dizendo assim: segundo a graça de Deus que me foi revelada, eu pus, ele usa aqui a figura do arquiteto, né? Eu pus como sábio arquiteto o fundamento. Paulo foi mandado a pregar em igrejas, né? Por vários lugares do mundo. Ele agora levava o evangelho puro, né? Evangelho da graça. Ele pregava, ele fundava, abria igrejas e deixava que outras pessoas que também eram convertidas a Cristo, ao cristianismo, deixava que outras pessoas cuidassem daquela igreja, e ele ia para outro campo cuidar de abrir outra igreja, formar outra igreja. Aqui ele está escrevendo aos de Coríntios, aqueles que receberam também a palavra como eles. Ele está falando: ó, eu fui sábio arquiteto, eu coloquei o fundamento certo. Vocês agora ficam na missão de continuar edificando sobre esse fundamento sem mudar nada. Ou seja, quando o arquiteto ele coloca as bases de um edifício, ele não constrói o edifício, ele constrói as bases, ele vê se o projeto está certo, ele faz o projeto estando certinho, ele pede que outras pessoas, então, agora, que os obreiros, né, vão agora edificar as paredes, subir as paredes sobre aquele edifício. Então, não pode fugir em nada, não pode mudar o projeto. O projeto aqui de Cristo não pode ser mudado, né? O projeto de salvação de Jesus Cristo, o Evangelho, não pode ser mudado. Assim, ele usou a figura do arquiteto para dizer o seguinte: que ele colocou aquele fundamento ali, que ele fundou aquela igreja, e ele agora, outros irão construir, outros irão levantar aquela parede, né?
Então levante-a. Não coloque outro fundamento, não queira colocar outro fundamento, não queira colocar outras coisas que não aquelas que ele ensinou, que ele deixou, que ele mostrou, né? Porque se o arquiteto diz que a ferragem ali é uma, e o mestre de obra colocar uma outra ferragem, vai adulterar o projeto. Se ele fala que ali o fio da instalação elétrica é fio 8 e o cara colocar 6, vai adulterar também o edifício, né? Se ele pede para usar uma espécie de cimento e os pedreiros encarregados da obra usa outro, vai adulterar. Se as colunas todas têm uma medida, não pode diminuir essa medida e muitas vezes nem aumentar, porque senão você vai estar adulterando. Então o Evangelho de Deus não pode ser adulterado. Tem que ser conforme Cristo pregou, tem que ser o Evangelho pregado e recebido pelos apóstolos, né, de Jesus Cristo. Então, principalmente para aqueles que são cristãos, que são fiéis, que seguem a Jesus Cristo, pregue somente o que a palavra ensina. Não traga outra doutrina para que não seja anátema. Não é verdade? Então não pode mudar nada do que foi feito. Ele está ali orientando as pessoas a não ensinarem outra doutrina que ele não ensinou. Que ele não ensinou. Ele deixou a igreja fundada aqui e agora ele pede, olha, façam exatamente isto que eu deixei para vocês fazerem. Ele diz que ele foi como um sábio arquiteto, ele colocou o fundamento, mas outros irão edificar. Então, vejam cada um como edifica sobre ele. Vejam cada um como levanta essas paredes desta casa forte, né? Desta construção que é a igreja. E eu não falo aqui de igreja física, eu falo de igreja espiritual, de gente, de pessoas, não é mesmo? Então que ninguém pode vir com outra doutrina, com outro fundamento, porque ele já deu o fundamento ideal para aquilo ali, para aquela casa, né? Para aquele grupo, para aquela igreja, né? Então, ele diz aqui, traz a figura aqui, desses elementos, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade no dia. Se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra for boa, for ouro, prata, bronze, né, não vai queimar pelo fogo. Se alguém colocar um outro fundamento que se assemelhe à palha, a feno, esse queimará e não prosperará, não edificará ninguém. Então está aí para nós, ou para aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, que edifiquem o seu lar, né, com a palavra da verdade, se ministrarem para outros, que ministrem no mesmo fundamento dos apóstolos de Jesus Cristo, na verdade que liberta, que salva. Não fuja da sã doutrina, ok, gente? Então, este é o que Paulo está deixando. Se encontra aqui em 1 Coríntios 3, de 10 a 15, capítulo 10 até o capítulo 15. Ele está dizendo assim também, ó, já no finzinho aqui no 14, se a obra de alguém, que alguém edificou, nesta parte permanecer, este receberá o galardão. Ou seja, se a tua obra, se o teu trabalho foi agradável a Jesus Cristo, agradável a Deus,
não fugiu daqueles padrões, você não colocou outro fundamento, você foi sincero, então você será abençoado, você receberá o galardão. Ok, gente? Então é esta reflexão. Pensem e façam a obra conforme o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus. Tenham todos aí uma ótima tarde de segunda-feira e que Deus os abençoe a todos. Amém? Pregue somente o que a palavra ensina. Seja sábio. Seja sábio. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo.